Meus irmãos, a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 2. Nós vamos finalizar essa sessão indo do versículo 15 até o 21. Gálatas capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco por meio da passagem lida. Que esse texto precioso edifica as nossas vidas e que tal ato gere glória somente ao teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar essa pregação fazendo uma pergunta para vocês. Talvez uma pergunta inusitada ou até estranha. Mas, vamos lá. Você acha que todo tipo de morte é ruim? Você acha que todo tipo de morte é uma coisa ruim? Olha, logicamente que a gente não gosta desse tipo de assunto. Na verdade, mais do que mórbido, esse assunto aparenta ser amedrontador. Ninguém gosta de falar sobre morte. Porém, quando a gente trata do Evangelho de Jesus, nós aprendemos que existe a morte física, que é, de fato, uma morte ruim. A morte física é a separação do nosso corpo da nossa alma, e é ruim porque ela é uma consequência do nosso pecado, é a punição, ou uma das punições que Deus nos deu por causa da nossa rebeldia lá no Éden. A Bíblia também nos fala de um outro tipo de morte, que é pior ainda, é a morte eterna, que é a condenação daqueles que negam a oferta de salvação. Condenação essa que consiste na separação dessas pessoas para sempre de Deus. Mas a Bíblia também nos apresenta um tipo de morte que é boa, que é até desejável por parte dos crentes. E é sobre esse tipo de morte que nós vamos tratar na mensagem de agora à noite. Nós vamos falar sobre a morte boa. A morte boa é a morte do eu. A morte boa é boa porque ela é necessária para que vocês e para que eu possamos viver a verdadeira vida. A vida em Cristo. Esse é o assunto que o apóstolo Paulo trata no final do capítulo 2, sobre a morte boa, a morte do eu e a vida em Cristo. O nosso texto começa com o apóstolo Paulo explicando o significado de uma palavra
bem curiosa. Justificação. Ele diz assim, verso 15: Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui, Paulo ainda está se ocupando do que nós vimos na pregação de domingo passado. Aqui Paulo ainda está tratando do seu confronto ao apóstolo Pedro. Vimos na pregação de domingo passado que houve uma espécie de puxada de orelha do apóstolo Paulo ao apóstolo Pedro, porque este agiu de forma contraditória ao Evangelho, quando ele saiu devagarinho de perto dos cristãos gentios por temer os da circuncisão da parte de Tiago. E quando nós tratamos de Evangelho, nós devemos tratar obrigatoriamente de justificação. Faz parte da essência do Evangelho o tema justificação, precisamente justificação pela fé. E o que é justificação? De acordo com a palavra, justificação é a doutrina cristã que parece ser algo absurdo na lógica ou na visão dos homens. Porque justificação é a mensagem que diz que pecadores são considerados pessoas justas, pessoas santas, pessoas diante não de um justo juiz, mas do juiz mais justo que existe no universo, o Santo dos Santos, o Senhor Deus, pessoas justas. Perante um justo juiz, pecadores são considerados pessoas justas. É disso que trata justificação. Veja, a Bíblia nos fala que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Porém, ao invés de gozarmos da comunhão com Deus, em obediência a Ele, nós escolhemos a rebelião. E isso porque a Bíblia nos conta que os nossos pais, os nossos representantes legais, Adão e Eva, quebraram a aliança que toda a humanidade tinha com Deus ao desobedecerem à vontade clara e declarada do Senhor. Como resultado disso, não só eles dois, mas todos os homens, todas as mulheres passaram a desgraça. Caímos juntamente com os nossos pais. Por isso, no texto que nós lemos de Gálatas 2, o apóstolo Paulo fala que absolutamente ninguém, isto é, nenhum ser humano, pode se auto-justificar diante de Deus. Nós estávamos, antes de Cristo, em maus lençóis. No Salmo 143, versículo 2, a Bíblia nos diz o seguinte: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Ou seja, a nossa situação diante de Deus era a mais dramática possível. Mas o Senhor Deus, que é descrito pela sua palavra como alguém rico em misericórdia, foi o que nós lemos aqui em Efésios capítulo 1 e capítulo 2, decidiu enviar o seu Filho, Jesus Cristo, a esta terra, para, por meio dele, conceder perdão e vida eterna para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele confia. Só que a pergunta que fica no ar, diante de tudo isso,
levando em consideração que nos nossos dias prevalece a cultura do não existe almoço grátis, qual é a boa ação que eu ou que você precisamos fazer para alcançar tão grande salvação? Ou, como Jó fala no seu livro, como o homem pode, mortal como ele é, ser justo diante do Deus imortal? Como o homem mortal pode ser justo diante de Deus? E a resposta a esse tipo de questionamento nos é dado em Gálatas 2,16. Porque o apóstolo Paulo diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, a nossa salvação não se deu porque nós fizemos algum tipo de boa obra ou porque nós passamos a merecer a redenção dos nossos pecados. A nossa salvação, como diz o texto, não se deu por nenhuma prática de obra da lei. De forma nenhuma. Paulo e todos os demais autores bíblicos nos falam que nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Não por obras da lei, diz o início do versículo 16, mas sim mediante a fé em Cristo. Não à toa ele fala, nós sabemos. Esse sabemos é uma referência não só ao que o apóstolo Paulo pessoalmente acreditava, mas é uma referência inclusive a Cefas, que foi mencionado por ele nos versículos anteriores, ou seja, o colégio apostólico, antes dele os profetas, todos sabiam que a salvação se dava mediante a fé no Messias prometido, no Senhor Jesus. O nosso texto fala sobre lei, que é uma referência à totalidade dos mandamentos de Deus, mas a nossa passagem dessa noite também fala sobre obras da lei, que é uma maneira do apóstolo Paulo se referir a aquelas práticas que eu e você tentamos diariamente fazer como uma tentativa nossa de impressionar a Deus e de, consequentemente, sermos aceitos por Ele. Perceba, não é que o apóstolo Paulo está dizendo que o problema é a lei de Deus. Pelo contrário, na carta aos Romanos ele fala que a lei de Deus é santa, é justa e é boa. O problema, portanto, não é a lei. O problema somos nós que usamos a lei de forma leviana, de forma legalista, de forma moralista. O problema somos nós que tentamos usar a lei não para demonstrarmos o nosso amor ao Senhor, mas sim como uma tentativa de alcançarmos justiça própria, de nos igualarmos ao próprio Deus. Em Romanos 7, no versículo 7, o apóstolo Paulo nos fala que existe sim uma serventia da lei. Ele diz o seguinte: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiça. Ou seja, a lei é um espelho que revela quem de fato eu sou. A lei revela que eu sou um pecador. Por meio da lei, eu vejo que eu sou um pecador. Eu vejo que eu não posso depender das minhas próprias forças para chegar até o céu. A lei, portanto, não é o remédio que cura você e eu da nossa enfermidade espiritual. A lei é uma espécie de exame que aponta a gravidade da nossa doença. O remédio que cura você e eu da nossa enfermidade espiritual se chama Jesus Cristo.
Então, seja você um judeu ou um gentio, como Paulo fala no início do versículo 15, saiba disto. A salvação, por meio dos seus méritos, por meio dos meus méritos, é totalmente impossível, porque diz ele, no final do verso 16, ninguém será justificado por meio das obras da lei. E isso não saiu da cabeça do apóstolo Paulo, não. A gente encontra na boca do próprio Jesus Cristo a mesma pregação, a mesma mensagem. Se você olhar comigo Mateus capítulo 19, a partir do versículo 23, nós temos uma passagem muito conhecida dos evangelhos que anuncia a justificação mediante a fé em Jesus, o que nos mostra que por obras pessoais homem nenhum pode se salvar. Mateus capítulo 19, a partir do verso 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Naquela época existia uma crença que entendia que as pessoas que tinham maiores riquezas materiais eram mais abençoadas ou amadas por Deus. Então a bênção material era vista como uma espécie de resultado de uma bênção anterior, a bênção espiritual. Diante disso, como será possível para pecadores serem salvos, ou seja, terem a maior bênção espiritual possível se eles são pessoas pobres e teoricamente menos abençoadas por Deus? Esse é o questionamento feito pelos discípulos. No versículo 25, Jesus responde no versículo 26 dizendo: o que para o ser humano é impossível, isto é, a salvação que para você é impossível, para Deus não é. Isso quer dizer que é Deus que opera a salvação. É Deus que torna a salvação, ou, como diz Paulo, a justificação, algo possível. Por isso Paulo diz no capítulo 2 que a salvação não é por obras da lei. Seja você rico, seja você pobre, seja você gentil, seja você judeu, você só pode ser salvo se você crê verdadeiramente em Jesus Cristo. É sobre isso o que Jesus e o que Paulo estão falando na sua palavra. A expressão que resume todas essas doutrinas que eu acabei de mencionar para vocês é justificação mediante a fé em Cristo. Um conhecidíssimo teólogo e pregador do século passado nos disse que se você não entender o que significa justificação, você não entendeu o cristianismo. E aí, diante dessa colocação dele, eu passo para você a seguinte pergunta: você entendeu o cristianismo? Você entendeu justificação? É totalmente possível que você e eu até professemos que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas acabarmos passando a nossa vida toda agindo de maneira antagônica a essa nossa crença anunciada com a boca. A gente viu nos versos passados um exemplo muito claro a respeito disso. Então, aqui no final do capítulo 2, o que Paulo está fazendo é algo muito simples. Ele está colocando lado a lado duas formas de você lidar com esse grande tema, que é como eu posso ser salvo. Existe a forma dos judaizantes, que é você é salvo por obras da lei. Existe a forma apresentada pelo Evangelho, que é você é salvo mediante a fé em Jesus Cristo. O que mais choca quando a gente estuda a fundo
o texto de Gálatas, é que os que defendem a justificação por meio da lei diziam-se discípulos de Jesus. Eram pessoas que diziam que Jesus era o Messias, que Jesus de fato morreu pelos nossos pecados, mas que acrescentavam a obra dele às suas obras particulares. Esses são os tais judaizantes. Isso quer dizer que eles não entenderam o cristianismo. Por quê? Porque eles não entenderam o que é justificação. Irmãos, percebam, a fé em Cristo não é somente acreditar que Ele existe, ou que Ele existiu. A fé mencionada aqui como aquela que é pertencente ao justificado por Deus, vai muito além de crer que Ele existiu. É uma total entrega que o crente faz ao Senhor. Se você é justificado mediante a fé, isso quer dizer que você se entregou completamente a Deus. Fé é isso, é você confiar a sua vida, a sua alma ao Senhor. É você assumir um completo compromisso com Ele. É disso que Paulo está falando no capítulo 2, parte final, aqui na carta aos Gálatas. O que ele está dizendo resumidamente é: ei, essa salvação pelas obras é uma furada. Isso não existe. Isso não é possível. A salvação é pela fé. E se você é sincero consigo mesmo, quando você avalia a sua vida, o seu coração, os seus pensamentos, você sabe. Você não é bom o suficiente para entrar no céu. Se dependesse de você, você não chegaria nem perto do Senhor. Tamanho é a sua pecaminosidade. Por isso, o que eu entendo desse capítulo é que Paulo está nos dando uma ótima notícia, porque ele está dizendo: não é por causa da sua obra, é por causa da fé em Jesus que você pode se redimir. É pelo que ele fez em seu favor que o céu é sim uma realidade possível para você e para mim. É sobre isso, é uma boa notícia, gente, o que Paulo está anunciando aqui. Agora sim, por essa ser uma ótima notícia, e pelo coração humano sempre buscar um meio de macular aquilo que é bom, dando jeitinho nisso e naquilo, é totalmente possível que as pessoas se apropriem dessa mensagem de justificação pela fé e acabem querendo viver uma vida libertina. Ou seja, eu posso viver como eu quiser, eu posso praticar qualquer tipo de pecado, já que a minha salvação não depende do que eu faço. Isso é uma forma de lidar com a mensagem do Evangelho totalmente corrupta e errada. E os opositores de Paulo poderiam dizer assim: essa mensagem que Paulo está pregando é extremamente perigosa, porque se você levar a sério o que ele está dizendo, você vai viver uma vida contrária à vontade de Deus. Você não vai estar mais nem aí para os mandamentos de Deus. Você vai acabar vivendo uma vida libertina, ou você vai acabar vivendo aquilo que é chamado de antinomianismo. Você vai se desapegar totalmente dos mandamentos, dos estatutos, dos preceitos de Deus. Então, para se defender desse tipo de coisa, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que a gente é salvo, sim, da condenação do inferno, mas que por meio do que Jesus fez, nós somos salvos também do poder do pecado. O pecado não pode mais nos condenar, mas o pecado também não pode mais nos dominar. Ele não tem mais poder sobre você e sobre mim, porque aquele que é justificado mediante a fé também é capacitado por Deus para viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida santa diante do Senhor. Paulo vai falar na segunda parte do nosso texto sobre
santificação. Ele afirma, como diz em Romanos 8:1, que aquele que está em Cristo já não tem mais nenhuma condenação sobre si, mas ele também fala que aquele que vive, que é justificado por Cristo, passa a viver para a glória de Cristo. Ele diz no capítulo 2, verso 18 de Gálatas: seria Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma Cristo é ministro do pecado. Cristo não é um incentivador do pecado. Com a sua doutrina, o que Paulo está dizendo é que Cristo nos salvou do pecado, no sentido de condenação, mas também nos salva de uma vida em que a gente faz o que é pecado por não conseguir dizer não à nossa carne. Gente, Jesus veio para destruir o poder do pecado sobre vocês e sobre mim. Como ele seria, diante disso, ministro do pecado? O pecado é algo tão ofensivo ao próprio Cristo que ele teve que morrer. Como que ele, portanto, iria estimular que o seu povo vivesse uma vida de pecado? Então, se assim fosse, a própria obra de Cristo seria sem valor nenhum, seria inválida, como diz Paulo no verso 21. Se a justificação é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Então, Cristo não é ministro do pecado. Esse tipo de teologia não faz nenhum sentido à luz do que a gente está lendo. Mas o que faz sentido à luz do que a gente está lendo é que pessoas salvas por Cristo passam a viver para Cristo e por meio de Cristo. Ele diz nos versos 19 a 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eis aqui aquela morte boa que eu falei para vocês no início da nossa mensagem. A morte boa é a morte em Cristo. A morte boa é a morte em Cristo. E Paulo descreve essa morte de uma forma muito sublime aqui no texto, quando ele fala que está crucificado juntamente com Cristo. Ou seja, ao ser crucificado com Cristo, o crente deixa para trás quem ele foi. O crente morre. Essa é a morte boa, é a morte do eu. O crente morreu com Cristo e ressuscitou juntamente com ele. O que a Bíblia está nos dizendo é que agora nós estamos em Jesus. É que agora nós não somos mais uma criatura, é que nós não somos uma criatura melhorada, nós somos, a partir de Cristo, uma nova criatura. E tudo, consequentemente, se fez novo. Se o meu eu antigo morreu, quem eu sou agora? De agora em diante. Eu sou alguém que vive em Cristo. Ou melhor, eu sou alguém que tem Cristo vivendo em mim. Esse sou eu agora. Essa é a minha nova identidade. Eu agora vivo para aquele que morreu por mim. Você vive para aquele que morreu por você. Você vive por Cristo. E como resultado disso, cada um dos meus dias na carne aqui não no sentido ruim de pecado, mas no sentido de vida nesse presente plano, vida no presente mundo. Ou seja, a vida que agora eu vivo na terra, enquanto Cristo não volta, enquanto eu não parto para o meu encontro com Ele, eu vivo pela fé nesse Cristo que vive em mim. O que isso quer dizer? É que eu não vivo mais para satisfazer a minha vontade, porque esse tipo de comportamento era uma realidade para o eu que foi crucificado com Cristo. O eu que vive agora
vive para fazer a vontade do Filho de Deus. Vive para fazer a vontade de Cristo. O eu de agora não anda pelo que vê. O eu de agora anda pela fé. Pela fé em Cristo. Eu agora vivo para Cristo, por meio de Cristo, desejando glorificar o nome de Cristo. Então, se você é justificado pela fé em Cristo, você passa a viver para Cristo. Você não passa a viver para você mesmo, você não passa a viver para o pecado. Você passa a viver para Cristo. Ou seja, quem está em Cristo não é mais a mesma pessoa que era antes. Quem está em Cristo é uma outra pessoa. A Bíblia, ela é muito clara. Pelo fruto você conhece a árvore. Quem está em Cristo, quem morreu para o pecado, precisa dar frutos que evidenciem que agora é Cristo que vive em você. Que tipo de fruto? Gálatas capítulo 5, versos 22 a 24. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se nós somos salvos por Cristo, nós devemos dar evidências da nossa salvação. Nós devemos frutificar, porque nós passamos a viver uma vida em retidão, uma vida de acordo com a vida que Cristo viveu. A nossa vida agora precisa ser um espelho da vida que o próprio Cristo viveu, um espelho do caráter dele aqui na terra. Então, a crença certa, a crença de que eu sou justificado mediante a fé, precisa me levar a viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. A crença certa me leva a fazer o que é certo. A crença correta me leva a fazer o que é correto. A crença no Evangelho tem de me levar a viver uma vida de acordo com o próprio Evangelho, como Paulo diz em outra carta, uma vida digna do Evangelho. Se Cristo me justificou, eu vivo agora de acordo com a vida de Cristo. A minha vida familiar, a minha vida ministerial, a minha vida profissional, todas essas áreas da minha vida precisam estar em acordo com a mensagem de Cristo, precisam estar em acordo com essas características do fruto do Espírito descritas em Gálatas 5. No final das contas, o que nós aprendemos com todo o capítulo 2 de Gálatas é que Cristo é o único que pode oferecer a você e a mim uma morte boa. E Cristo pode nos oferecer também a melhor de todas as vidas. Ele pode oferecer a você a morte boa, que é a morte do eu, mas ele também nos oferece a melhor de todas as vidas, que é uma vida nele, de acordo com a vontade dele, centrada nele e para a glória dele. Vamos orar?